A paz do Senhor, meus irmãos. Falando baixo por conta do horário, tá bom? Então eu peço que os irmãos tenham compreensão. Já é tarde aqui, tá certo? Então vamos lá. Aqui são as letras do alfabeto grego, correto? Então vamos lá. Alfa, ou alfa mesmo, não precisa falar com esse enroladinho, mas alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, feta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, phi, psi, ômega. Vamos lá. Seus usos. Vamos lá. Alfa é uma vogal. Então vamos lá as vogais. Vogal, vogal. Deixa eu ver se não faltou nenhuma. Acredito que já foram todas. Bem, são pelo menos essas vogais aqui, tá? O resto são consoantes. Agora, vamos lá. As classificações A, B, G, D. Vamos lá. Esse G, ele não tem som como um som fraco de G, por exemplo, girafa, girassol. Ele não tem esse som. Ele tem um som um pouco mais como Gui, Gustavo. Então, Gis, Guá. Então, ele tem um som como se fosse um U junto dele. Esse U não existe, mas na pronúncia ele está junto, tá? Então, por exemplo, na palavra Guiné, que significa mulher, eu não vou falar Giné, eu não vou falar Giné, eu vou falar Gui, tá? É mulher, isso aqui. Agora, delta, essa letra aqui, ele é o epsilon. Ele é o E aberto. Sabe aquele E em fé? Esse aqui é epsilon. Letra Z. Agora, esse aqui, ele é um E fechado. Um pêssego. P, E fechado. E aberto. Essa letra aqui, ela tem uma mistura de sons. Ela é um TH com um pouco de F. Ela é um pouco difícil de pronunciar. Então, independente se você chamar de teta ou de feta, vai estar certo. Ele é uma mistura dos dois. Bem, iota, que é o I, kappa, que é o K. Essa aqui é a letra K. L, lambda. Mi, N, ni. N, esse é o M de Maria, N de navio. Esse aqui, xi. Esse aqui é o KS. KS. O O aberto em... Deixa eu ver uma palavra com O aberto. Pó. A palavra pó. Pó de café. Ó. A palavra boca.
Bo, esse aqui é fechado. Bo é o ômega. Ou aberto ou fechado. Essa é a letra P. Essa letra aqui é o R. Toma muito cuidado, isso aqui não é o P. Isso aqui é um R. Esse é o P. PR. Esse aqui é a letra S. A letra S tem duas formas. Por quê? Porque a primeira é usada no início de palavras ou no meio de palavras. A palavra seismos é um bom exemplo. Seismos é terremoto em grego. Significa terremoto. Se escreve assim: sigma, seismos. Sigma, sigma, sigma. Olha aqui que interessante. Primeiro sigma no início, segundo sigma no início. No final mudou o sigma. Por quê? Porque esse sigma aqui, ele aparece somente no início ou no meio. Se for no final, ele tem essa diferencinha, tá? Seismos, terremoto. É por isso que você tem dois sigmas. Aqui eu tenho um tal, que é o T. Esse aqui, ele é uma letra que depende do que vem junto com ela. Se ele estiver dentro de um ditongo é duas vogais. Ou, ao, e, sabe? Duas vogais juntas. Ou, ao, e. Então, duas vogais juntas. Isso é um ditongo. Essa letra, dentro de um ditongo, tem som de U. U. Essa letra sozinha, aqui, olha. Essa letra aqui sozinha, aonde eu pus aqui, essa aqui, ela tem som de Y. Gui, né? Dentro de um ditongo, U. Fora, sozinha, é Y. Esse aqui, na transliteração, ele é PH. Mas a pronúncia dele é F. Então é fi, tá? Mas se escreve com PH. Esse aqui é o CH. Ou você poderia colocar um KH. Porém, ele tem som aspirado. Você não vai colocar um A aqui e você vai falar chá. Você vai falar ra, tá? Ra, porque tem um R. Esse aqui é um CH aspirado. Ra. Psi, esse aqui é o PS e esse é o ômega. Basicamente, essas são as letras do alfabeto grego. Então, vamos lá. Vamos lá. E a gente tem as palavras. Deixa eu ver que palavra eu poderia pôr aqui. Esse aqui é irmão. Vamos lá? Alfa, delta, epsilon, lambda, phi, ômicron, sigma. Adelfos. A tônica tá aqui, tá? O acento aqui em cima. Adelfos. Então eu tenho o seguinte. O A. Esse A com uma aspiração. Essa aspiração, ela é uma aspiração fraca. Sendo assim, ela não modifica nada na palavra. Agora,
eu tenho um delta, a del, a del, certo? Fós. A tônica tá aqui e ela é um substantivo, certo? Que significa irmão. Ró, adelfós, mu, um artigo, o meu irmão. Por quê? Porque no grego o pronome pessoal vem na frente. Então eu tenho o irmão meu, que fica o meu irmão, certo? Porque o pronome vem na frente. Lembra, ditongo fica mu, correto? Mas isso aqui está no masculino. Agora a gente vai trabalhar, a gente falou irmão, nós vamos falar irmã, certo? Alfa, agora vamos lá. A de baixo, a de cima vocês conhecem, irmão. A de baixo é adelfé. Adelfé, que é irmã. Então, a terminação aqui, masculino. A terminação aqui, feminino. Então, eu tenho artigos diferentes, obviamente, porque um é mulher e um é homem, então vai ser artigos diferentes. Ró, adelfós, re, adelfé. Aqui eu tenho diferente. Essa aqui, o que é isso? Essa aspiração aqui, isso aqui que eu tenho aqui, isso aqui em cima é uma aspiração. Só que essa aspiração ela é diferente dessa aqui. Essa aqui tá para cá. Essa daqui tá para lá. Então, quando ela estiver para esse lado, ela é uma aspiração forte. Para cá é fraca, para lá é forte. Estando com uma aspiração para lá, então é uma aspiração forte. Então ela vai mudar a pronúncia da frase. Então isso aqui vai ficar ró, ró. E esse vai ficar re. Por quê? Porque esse aqui é o E fechado, a aspiração, o O aberto com uma aspiração. Ró, re. Certo? Agora, tome cuidado para que você não grave que todas as palavras que terminam em ômicron sigma sejam masculinas, tá? Existem palavras nas escrituras que terminam com ômicron sigma, mas que são femininas. Que artigo que é esse? É o artigo feminino. Que terminação que é essa? Portanto, tome cuidado para que você não ponha na mente que todas as vezes que aparece com ômicron sigma seja masculino, tá bom? Mas uma grande maioria é, tudo bem? O que vai te mostrar? O artigo que vem antes. Isso aqui significa caminho, tá? O caminho. O irmão, a irmã. Readelfé, mu. O pronome pessoal não vai mudar, tá? O meu irmão, a minha irmã, o meu caminho. Só não se esqueça que o pronome pessoal vem na frente, tá? Na hora da tradução vai haver uma troca. O caminho
meu. Na hora da tradução, o meu caminho. Há uma troca, tá? Rhodos, Rhodos, mu. Que significa o meu caminho. Certo? Então vamos só mais uma para fechar. Que palavra nós poderíamos pôr agora? Deixa eu pensar aqui. Grafo é um verbo. O verbo grafo, escrever. Porém, esse verbo ele está na primeira pessoa do singular. Da primeira pessoa do singular. Então, ele vai ser eu escrevo. Essa é a tradução. Grafo. Eu escrevo. Ok? Grafo. Eu escrevo. O que eu escrevi aqui? Eu escrevo a palavra. Certo? A palavra. Eu escrevo uma palavra. Bem, eu poderia tirar o artigo. Eu escrevo uma palavra. Nem sempre funciona assim, viu, irmãos? Por mais que estivesse assim, isso não seria característica determinatória de que estaria no indefinido. Mas o indefinido ele é caracterizado pela falta do artigo. Mas isso não significa que todas as vezes que não tem artigo você traduza no indefinido. Por exemplo, grafo logon. Perceba que não tem artigo, porém está no acusativo. Estando no acusativo, dá a ideia de um objeto direto. Então eu tenho eu escrevo a palavra e não uma palavra, tá bom? Dá essa ideia também. Ok? Dá essa ideia também. Agora eu quero trabalhar em cima do verbo. O verbo grafo. Grafo, ele termina com ômega, que é a característica do verbo. Esse ômega, ele é do tempo presente. Presente. Ele está no modo indicativo. Esse ômega, ele é a terminação que vai caracterizar isso aqui, tá? Mas a palavra em si, ela está no presente do indicativo e a voz ativa. Essa é a classificação morfológica. Presente do indicativo ativo. Tempo, modo, voz. O tempo presente na língua grega denota uma ação contínua. Eu estou escrevendo. Ou seja, a ação contínua de escrever. Esse é o presente. Indicativo, apenas é uma afirmação, tá? Alguma coisa que está acontecendo e ele está pondo no indicativo como uma afirmação. Ativo é a voz em que o sujeito da frase pratica a ação. O sujeito está implícito no verbo. Isto é, ele não aparece. O sujeito da frase pode ser descobrido através de uma pergunta.
Eu escrevo. Quem escreve? Eu. O sujeito é quem? Eu. Então, o sujeito seria, portanto, igual, que eu, é o pronome pessoal, eu escrevo. Ok. Mas, quem escreve? Eu. Então, a ação é escrever. A ação é escrever. Mas quem escreve? Eu. Eu executo a ação. Voz ativa. Correto? Portanto, grafo. Grafo significa eu escrevo e a sua classificação morfológica é presente, porque é uma ação contínua, indicativo, porque é o modo indicativo, porque é uma afirmação, e voz ativa, porque eu estou executando a ação. Correto? Agora, no texto grego, nós temos outras classificações. O tempo presente, ele pode ser definido com a seguinte característica: raiz do verbo. A raiz do verbo é aquilo que sempre se repete no verbo. A gente vai trabalhar isso. Mas raiz mais terminação do presente. Ok. Qual que é a raiz do verbo? É aquilo que sempre se repete. Então vamos para o verbo. Leg. Leg. Por quê? Porque essa aqui é a raiz do verbo falar. Falar. Raiz desse verbo é leg. Raiz. Mais a terminação do presente. Por quê? Porque imagina se eu quisesse falar, eu escrevi. Então é passado, eu tenho que colocar a terminação do passado. Eu escreverei, é futuro, eu tenho que colocar a terminação do futuro, entende? A raiz permanece igual, mas o tempo muda. Então é o tempo presente, eu vou colocar a raiz do tempo presente. Qual que é a raiz do tempo presente? Aí depende da pessoa que eu vou conjugar. Lego, eu escrevo. Certo? Eu escrevo. Leges. Leg. Então, vamos lá. Terminação, 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 terminação. Raiz, 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 raiz. Vamos lá. Raiz igual, terminação muda. O que mudou? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, legete. Terceira pessoa do singular. Eu espero que esteja dando para os irmãos entenderem, ok? Leg é a raiz leg que permanece em todos, junto com a terminação o, eis, ei, omen, et, usin. Essa terminação, ela vai me falar a pessoa. É a primeira pessoa do singular. O que são pessoas? E assim por diante. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele.
Primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles. Tá certo? Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Correto? Então, isso que significa é mais este ponto muito importante do presente, tá? Nós temos outros tempos e outros modos que aí cabe a outras aulas, tá certo? Mas basicamente é o seguinte: raiz mais a terminação. O, eis, ei, on, et, usin. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural, tá? E raiz permanece a mesma, ok? Então, este é a conjugação do verbo lego. Então, vamos lá. Lego, eu falo. Leges, tu falas. Legi, ele fala. Legomen, nós falamos. Legit, vós falais. Legosim, eles falam. Essa palavra aqui, legei, aparece muito na Bíblia. Muitas vezes. Muitas vezes ela aparece na Bíblia. Lembre, raiz, terminação, ok? Então, vamos lá? Que palavra que é essa aqui? Ele fala, muito bem. Ele diz ou fala. Pode ser dizer ou falar. Correto? Então, fiquem com a paz do Senhor. Quem quiser bater um print, Deus os abençoe em Cristo Jesus e que vocês continuem estudando a palavra do Senhor. E Ele dê graça a vocês, Jesus dê graça a vocês para entenderem.